Olá, meus amigos, Aldemar Cisne. Você sabe o que é glaucoma neovascular? Nesse vídeo eu vou estar explicando para você. Antes da definição, eu sempre gosto de comparar o olho humano a um relógio de pulso, aquele reloginho de ponteiros que você coloca em seu braço. Existe uma estrutura do olho que a gente chama de córnea, que no reloginho equivale ao vidro do relógio, certo? Entre a córnea e o mostrador do relógio, entre o vidrinho e o mostrador do relógio, a gente tem um espaço, que é aquele espaço onde os ponteiros correm dentro. Aquele espaço no olho eu chamo de câmara anterior. O mostrador do relógio, né, a gente chama de íris, que é a estrutura que dá o colorido do olho, certo? No local em que o mostrador do relógio encontra o vidrinho do relógio, no local em que a córnea encontra a íris, certo? 360 graus no local desse encontro, no olho, essa estrutura se chama ângulo da câmara anterior. Nessa estrutura do olho, existe lá uma espécie de malha, uma espécie de esponja, né? Também 360 graus, que é por onde o fluido do olho, aquele fluido, né, que define basicamente a pressão intraocular, vai ser drenado do olho. Então, nesse ponto em que o vidrinho do relógio encosta no mostrador, a gente tem o ângulo da câmara anterior, 360 graus. E nesse ângulo, eu tenho lá uma malha, parecendo uma esponja, que promove a drenagem do fluido do olho. No centro do vidrinho do relógio, no centro do mostrador do relógio, eu vou criar um orifício central, cujo nome no olho é pupila, certo? Atrás da pupila, nós temos a lente natural do olho, que é o cristalino. Por trás do cristalino, nós temos uma gelatina transparente que dá volume ao olho, que eu chamo de gelatina vítrea, certo? E mais atrás, né, encostando, forrando, atapetando toda a parede posterior do olho, a parede de trás do olho, eu vou ter a retina, que é uma fina membrana cheia de células, né? E umas dessas células se unem para formar o nervo óptico, o nervo do olho, e estas células, né, elas recebem a luz, forma-se a imagem, e essa imagem é carreada através do nervo óptico até o nosso cérebro, certo? Agora, o que é o glaucoma neovascular? É uma doença frequente num determinado grupo de pessoas em que o denominador comum vai ser a ocorrência de doenças do olho ou fora do olho, em que eu vou ter um pouco aporte, um pouco fluxo de sangue com oxigênio adequado para o olho, certo? Então, nesses pacientes que apresentam, por exemplo, doenças vasculares, que apresentam diabetes, que apresentam algumas oclusões de vasos, né, sanguíneos da retina, né? Em algumas pessoas que apresentam, por exemplo, doenças das artérias carótidas de nosso pescoço. Então, num grupo particular de pessoas que apresentam doenças do olho ou fora do olho, que possam levar a um pobre fluxo de sangue oxigenado para o olho, para a retina e para as outras estruturas do olho, nesse grupo de pessoas, certo? Você vai ter uma predisposição, certo? Uma predisposição ao surgimento desse glaucoma neovascular, onde a gente vai perceber o surgimento, né, de uma membrana fibrosa, uma membrana parecida com um tecido de cicatriz, misturado com vasos sanguíneos anômalos, que vão caminhar, certo? Por sobre a superfície anterior da íris, por sobre a superfície do mostrador do relógio e também naquela região da esponjinha que fica ali no ângulo da câmara anterior. Essa membrana fibrovascular de tecido cicatricial e vasos sanguíneos anômalos, ela vai crescendo por cima da íris e também na região do ângulo da câmara anterior e vai causando distorção nessas estruturas, e isso é algo evolutivo, chegando a tal ponto de haver uma obstrução do ângulo da câmara anterior com impedimento da drenagem do fluido do olho. Isso, né, fará um aumento da pressão intraocular, promoverá um aumento da pressão do olho,
que em última instância, né, isso habitualmente acontece em níveis muito elevados, vai começar a lesar o nervo do olho, vai começar a causar dano às células importantes do nervo do olho. Então, essa é a definição do glaucoma neovascular. Em vídeos futuros, eu vou estar explicando, né, mais detalhes sobre sintomas, sobre diagnóstico, sobre prevenção desse tipo de glaucoma. Se você gostou do nosso vídeo, né, comenta aqui embaixo, né, se você acha que pode ter alguém, um ente querido, que possa se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, no Facebook, né? E segue a gente lá no Instagram, Dr. Aldemar Cisne, também na minha página do Facebook. Diariamente por lá a gente posta conteúdo novo relacionado a glaucoma. E lembre-se, sorria apesar de tudo. Tristeza pode causar muitas doenças. Um abraço.